Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar essa palavra aqui é considerar, é contabilizar, é tomar como certo, é ser verdade, é o famoso toma posse. Nesse caso, você pode tomar posse. É isso que a palavra está falando para você fazer. Viva dessa forma, porque isso é uma verdade. Tem um exemplo de um homem que ganhou na loteria. Não lembro qual que era o jogo. Uma loto fácil, assim, da vida. Ele ganhou e olhou, conferiu o número. Ah, beleza, top, ganhou. Saiu comemorando, jogou o sofá para fora de casa, tacou fogo no sofá, passou a casa para o nome da sogra. Não se empolga, dona Neide. Aí ele saiu comemorando tal, e foi. Aí ele chegou para coletar o prêmio, ele só esqueceu um detalhe, né? Mais 1.000 pessoas ganharam com ele e ele não ficou milionário, depois teve que correr atrás do prejuízo. Tirando esse final da história, o meio, o que esse homem fez? Ele viu que ele ganhou na loteria, ele se considerou como milionário. De uma maneira errada, ele passou a viver como um milionário. Ele não precisou ir lá coletar o prêmio. Ele falou, cara, eu ganhei, está aqui, então acabou. É isso que Paulo está falando. Gente, você não precisa sentir que você morreu. Você não precisa sentir que você ressuscitou. Mas isso é uma verdade na tua vida. Então viva dessa forma. Faça, o Senhor já fez isso em você. Ele já te matou, Ele já te ressuscitou e Ele vai te sustentar. Então, viva para Ele. É isso que a palavra está falando. É a primeira vez no boletim, meus irmãos, é a primeira vez no livro de Romanos em que o apóstolo nos diz para fazermos algo. E é justamente para nos considerarmos, tomarmos como certo, contabilizarmos que estamos em Cristo, na morte e na vida. Essa é a importância que as Escrituras dão à nossa união e santificação. Não é apenas o que Cristo fez, mas o que Ele está fazendo. A santificação não é um assunto periférico na vida do cristão. Carta após carta, versículo após versículo, somos chamados a uma vida santa. É como Paulo mesmo disse em Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus garante que nos capacitou. Eu não leio esse texto como, eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor, então assim, eu vou esperar Deus fazer. Tá? Porque Ele opera em mim tanto querer eu efetuar, né? Então, se eu não estou com vontade, Ele não operou o querer em mim ainda. Se Ele não pegou a minha mão e levou até a Bíblia, Ele não operou o efetuar. Então eu vou ficar aqui, quando Deus fizer, enfim, daí eu também faço. Não é isso que eu entendo que esse texto está falando, meus irmãos. Eu entendo que esse texto está falando assim, faz, porque é Deus quem faz isso em você, e Ele já garantiu que fez isso em você. Você já morreu, o seu querer já foi mudado, o seu coração foi trocado. Se o seu coração foi trocado, a vontade foi trocada. Então, o querer, Ele já pôs em vós. Então, faça. Ele nos alimenta todo dia. Todo dia. Ele nos alimenta. Ele deu o realizar. Ele deu condição de eu levantar, de eu andar, de eu fazer as coisas, de eu falar, de eu pregar para alguém. A palavra está falando, Deus já fez. E agora, faça também.